Quando eu comecei o programa No Mundo da Bola, na Jovem Pan, em 1990, eu comecei em setembro de 90 e o campeão do mundo era a Alemanha. E eu fazia uma brincadeira, porque naquela época havia um fanatismo no futebol brasileiro, somente da imprensa, que a gente chamava, né, de pachequismo, né? E todo mundo falava, mal, futebol do mundo e tal. E eu até de gozação falava, o melhor futebol do mundo para vocês, o futebol da Alemanha. E realmente, se você olhar, e até ali, né, as estatísticas eram impressionantes. O time que mais tinha chegado às semifinais, o time que derrubava gigantes, como derrubou a Holanda, como derrubou a Hungria, como meteu 7 no Brasil aqui dentro, que isso foi depois, claro, né? Enfim, futebol que você fala, caramba, a qualquer momento ele volta. De repente a Alemanha murchou. O que será que aconteceu, Bruno? É difícil ter uma explicação, né? Mas é um futebol gigante que eu imagino que pode sim voltar no seu alto nível a seleção alemã. Vamos discutir esse tema. A Alemanha tinha um projeto, um projeto de captação, que eles até pegaram do futebol belga, onde eles pegavam estudantes de educação física, eles davam um modelo para essas pessoas e eles replicavam pelo país inteiro, captando jovens que se adaptassem àquele sistema para ter uma seleção de fato, né, pegando de todas as regiões da Alemanha. Thomas Müller é um exemplo talvez melhor acabado desse aí. Será que o modelo murchou? Será que tem que ser reinventado? Será que não tem mais? O que você acha que aconteceu, Bruno? Não, é difícil, porque a Alemanha foi muito mal nas últimas 2 Copas do Mundo, né? Ela foi campeã em 14 e depois ela cai na fase de grupos em 2018 e em 2022. Mas eu sou mais otimista com a Alemanha do que com a Itália, por exemplo. A Alemanha, ela tem momentos de bom futebol. A Itália teve na Euro que ela conquistou, mas me parece ali uma coisa muito isolada. Do Mantini, né? A Alemanha, até nas Copas que ela foi mal, ela não fez jogos tão ruins. Acho que a Alemanha, ela teve alguns momentos, claro, que se você olhar, ela perde para seleções que não são tão fortes, tão tradicionais. Em 2018, ela perde um jogo para o México, ela perde um jogo para a Coreia do Sul. Em 2022, ela perde um jogo para o Japão. Mas, assim, mesmo o jogo, eu lembro muito do Alemanha e Japão, até comentei esse jogo na Jovem Pan. A Alemanha não faz um jogo ruim contra o Japão. Ela acaba ficando muito exposta, às vezes, marcação alta, e o Japão aproveita isso muito bem. Mas a Alemanha tem momentos que ela sufoca a seleção japonesa. E depois, naquela Copa, ela empata com a Espanha e ganha na Costa Rica. Ela perdeu um jogo só, e ela acabou caindo. Em 2018, o jogo com o México foi um jogo muito lá e cá. Aí acho que vai muito também o México tinha o Osório como treinador, que é um cara que ele é muito ousado e às vezes isso surpreende. Então ficou um jogo aberto. Teve um momento que era ataque contra ataque, e o México acabou vencendo. Aí a Alemanha vence a Suécia num jogo muito legal. Eu também trabalhei nesse jogo, gol do Kroos no finalzinho. E o jogo contra a Coreia, aí ela entrou num desespero maluco, assim. Então eu acho que tem muito de circunstâncias. No meio de na última Eurocopa em 2024, ela joga muito bem. Ela cai para a Espanha nas quartas, ela joga em casa, inclusive, mas cai na prorrogação e ali eu me lembro que todo mundo falava, é o confronto das 2 melhores seleções da Euro até agora. E a Alemanha joga bem a Eurocopa, mas perde para a Espanha. Talvez se vencesse a Espanha poderia chegar na final até ganhar, estava jogando em casa. Então, assim, acho que a Alemanha ela tem momentos de um futebol muito bom. Aí falta talvez atacantes mais letais para definir, que às vezes ela cria muito, ronda muito a área do adversário e não faz gol. Quem sabe agora o atacante que está no Newcastle, o Wolfmade, pode ser um cara, mas não é também. Ele mais precisa... Não é o Gert Müller. Não, mas precisa, às vezes faltam... Acho que nos últimos anos faltaram mesmo atacantes mesmo para definir. E uma entre-safra, né? O Schweinsteiger parou, o Kroos parou, o Philipp Lahm parou. Então tem esse momento também de dificuldade. A gente olha, a gente vê pela rede contínua os jogos da Série B da Alemanha, e a empolgação é incrível, o alemão adora futebol, a gente vê bons jogos, alguns às vezes não, mas a maior parte dos jogos são interessantes. Jogos da Bundesliga são, né, corridos, é um futebol muito bem jogado, é muito divertido ver o futebol da Alemanha. O Bayern está sobrando, né, o Kompany chegou debaixo de muitas dúvidas, mas se impôs tranquilamente. E com muitos alemães no time. Então, quer dizer, a gente não consegue ver um fator externo para isso estar acontecendo. Mas a própria eliminatória da Alemanha não foi uma coisa assim, não. Ela não chega entre as favoritas para a Copa do Mundo. Não chega. Eu acho que não. Se ela ganhar, eu não acho que é um absurdo.
mas ela não está entre as favoritas, não. Aquele bloco do meio, né? Tá ali no meio que, claro, uma seleção com esse tamanho, se ela faz aquele mês, dá tudo certo, claro que ela pode ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que ela está mais ou menos assim como o Brasil tá. O Brasil fez de 22 para cá, foi muito ruim, mas é difícil. O Brasil é impossível ganhar a Copa? Lógico que não. Eu acho que até no caso o Brasil tem mais jogador bom do que a Alemanha atualmente. Acho que a seleção brasileira individualmente é melhor que a seleção alemã. Mas acho que a Alemanha ela pode sim encaixar um time naquele momento, naquele mês e fazer como na Euro mesmo que eu citei. A Alemanha poderia ter vencido a última Euro. Não foi absurdo assim, não era uma coisa fora do normal. Então acho que a Alemanha ela tem condição sim, hoje ela tem alguma dificuldade, ela está tentando montar um novo time, ela perdeu jogadores importantes que se aposentaram, como eu citei alguns aqui, mas tem condição. Acho que a Alemanha é uma seleção que vai acabar retornando. E tem uma coisa que a gente já falou muitas vezes aqui nos programas. Antes, por pior que estivessem, a gente tinha um domínio claro no futebol de seleções, principalmente de Brasil, Alemanha, Argentina e Itália. Elas sempre chegariam ou teriam chance de chegar. Hoje eu acho que esse leque aumentou e aí fica um pouco mais difícil. Hoje não tem como você não colocar a França na primeira prateleira, não colocar a Espanha. A Inglaterra no papel tem um time muito bom e chegou nas últimas 2 finais de Euro. Aí você colocar Portugal como talvez possa chegar. E outras seleções que... Até Marrocos. Sim, Marrocos é uma seleção boa aí. Há uma evolução de seleções que talvez não tenham condição de ser campeão, de ganhar título de Copa do Mundo. Mas jogar hoje com o Marrocos é muito mais difícil do que era há alguns anos. Jogar com o Japão hoje é muito mais difícil do que era há alguns anos. Aqui na América do Sul, Equador. Então acho que a Croácia é uma seleção, nas últimas 2 Copas foi vice, depois foi terceira. É uma seleção que hoje você pega uma Croácia, você fala, jogo duro. Claro. Então acho que houve também, acho que a distância das seleções médias e pequenas para as grandes, ela é menor. Se você não estiver bem, uma dessas seleções pode te derrubar. Uma coisa curiosa, porque a gente tem visto muito projetos individuais prosperando. Citou a Croácia é o Dinamo de Zagreb, é o time que revela os jogadores. Ele foi feito para isso. O Independente Del Valle. Sim, no Equador. Que até está investindo aqui no Curitiba agora. Uma inversão, né, de processo. Agora você citou o Bayern. De repente eles estão querendo, como foi, né, nos últimos anos, fazer uma base mais alemã no próprio Bayern de Munique. Seleção campeã de 14, quase. O time titular era quase todo do Bayern. Exatamente. E aí depois ele começou a trazer mais estrangeiros e tal. E aí teve que espalhar os seus jogadores por outras seleções na Copa do Mundo. E aqui no Brasil, a gente tem Flamengo e Palmeiras, que pode ser uma referência para você pegar os jogadores daqui e ter que fazer essa tarefa de juntar lá fora. Então, projetos individuais, o próprio Marrocos, né, uma escolinha de futebol voltada para revelar jogadores. Então, hoje existem esses projetos individualizados. A evolução da Espanha passa por La Masia. Então, acho que, sabe, essa coisa de você ter um projeto de futebol que tem que partir de uma confederação ou de alguém individualmente, como foi o caso do Independente Del Valle, para que você possa ter uma evolução clara. Não adianta imaginar que todo o futebol vai subir. Eu acho que são núcleos que estão fomentando seleções aparecerem. Geórgia, né? A própria Geórgia, um projeto que até o Cristiano Ronaldo é sócio. A Portugal é aquele projeto da Universidade de Coimbra e do Porto. Ou seja, são projetos específicos que, por exemplo, no Brasil a gente não tem ainda, né? Não, o Brasil tem muito talento, né? Então aparecem jogadores bons, alguns nem jogam aqui, vão embora muito rápido. Os jogadores da seleção brasileira, que são os melhores que nós temos, eles ficam muito pouco aqui. Eles vão embora muito rápido. O mais recente o Estevão, mas o Vinícius Júnior jogou muito pouco aqui, o Rodrigo jogou muito pouco aqui. O Neymar ficou mais aqui porque quis, mas ele poderia ter saído também muito rápido se quisesse. Então, acho que até no caso do Brasil é mais difícil, porque Rafinha nunca jogou aqui, por exemplo, é um dos principais jogadores hoje do Brasil lá na Europa, nunca jogou. Jogou no Avaí um pouquinho, mas eu não me lembro do Rafinha jogando aqui, né? Não me lembro disso. Como o Gabriel Magalhães, zagueiro, também jogou no Avaí, eu não me lembro dele no Avaí, também só fui conhecer ele lá fora. Como vários que já passaram, o Firmino, o Davi Luiz, o Hulk, o próprio, esse cara, né? O próprio Felipe Luiz jogou um pouquinho no Figueirense, depois foi embora. Então, aqui no Brasil é mais difícil, porque se a gente olhar até os nossos melhores times daqui, o Flamengo e o Palmeiras, metade do time deles é de estrangeiro. Porque o Flamengo revelou o Vinícius, só que o Vinícius não ficou aqui. O Palmeiras revelou o Estevão, mas ele não ficou. O Palmeiras revelou o Hendrick, mas ele não ficou. Hoje no Flamengo, o time que jogou a final com o Paris Saint-Germain, acho que eram 6 estrangeiros no time titular. Era o Rossi, o Varela, o Pulgar, o Arrascaeta, o Plata e o Carrascal.
Eram 6. E um dos brasileiros, ele é naturalizado italiano. Jorge. Então eram 7 no time titular. E os brasileiros do Flamengo, a maioria já são veteranos, né? O Danilo, que foi reserva naquele jogo, o Alexandro, o Pedro já não é um garoto, também foi reserva, o Bruno Henrique é veterano. Então, assim, os nossos talentos, os que jogam na seleção, eles vão embora muito cedo, né? Então, a gente, como é comprador aqui na América do Sul, compra os melhores que ficam aqui e monta os times muito fortes em relação ao continente. Corre o risco que se fizer um projeto, os caras já pegam o jogador do projeto, né? Sim, direto, vai direto. Tem cara que nem passa por aqui. E você, o que pensa disso, hein? Realmente a Alemanha pode voltar, ter um projeto, um time, uma base para você captar jogadores de seleção é uma coisa válida? O Brasil pode entrar nessa parada? Gostaria muito que você desse a sua opinião, que você desse também sugestões de temas para a gente debater, mas principalmente inscreva-se no nosso canal, né, Bruno? Isso, inscreva-se no canal Futebol Entre os Grandes. Para quem gosta desse tipo de conteúdo sobre futebol, debate sobre futebol, você pode acompanhar aqui toda semana.